Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui. Amigos, hoje, finalmente, chegou o nosso dia, quinta-feira, de 16 de novembro de 2023, revisão dos desesperados, tá? Amigos, eu estou avisando vocês, estou chamando igual Noé na Arca, eu sempre falo isso, né? Tô igual Noé na Arca. Bora, gente! Tá chegando o dilúvio, vocês estão... Peraí, eu vou esperar. Você tá esperando o quê, amiguinho? Deixa só eu te contar uma coisa. Hoje, eu fiz um Pomodoro já na parte da manhã e pretendo fazer outros na parte da tarde no grupo da revisão. Então, o que que acontece? Se você não estiver nesse grupo, você vai perder esses rolês que eu estou fazendo ao longo do dia, tá? Ô, gente, porque olha só, eu falo para você assim, vou fazer uma aula às 19 horas, mas eu vou entregando coisas antes. Então, compensa você fazer logo esse Pix, né? Porque olha só, se você fizer ele hoje, na hora da aula ou amanhã, para ver a aula já gravada, você vai pagar o mesmo tanto. Então, aproveite para entrar no grupo, né? E poder ter acesso a mais questões, ok? Tudo que eu estou falando hoje lá na revisão, né? Nos Pomodoros, são coisas já que eu já estou olhando as minhas planilhas, já estou fazendo as minhas intuições, já estou entrando em estado meditativo. Eu vejo as questões, eu falo, bem... Peraí, vamos pensar, isso aqui já tem um tempo e tal. Enfim, então se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade de participar da revisão dos desesperados hoje para a Colune e para a Coltec. Deixa eu falar uma coisa. Foi muito bom essas provas serem no mesmo dia, né? Assim, no sentido de estudar para os alunos. Foi ruim para quem ia fazer as duas e não pôde. Mas para estudo e para juntar as duas provas numa única revisão foi muito bom, porque as provas mais irmãs gêmeas que existem no mundo são as provas do Colune e do Coltec. Eu já falei isso várias vezes, vocês sabem muito bem que eu sempre falo isso. Então, assim, vale a pena demais você fazer revisão, tanto para um colégio quanto para o outro. Se você não vai fazer nem Coltec, nem Colune, mas vai fazer CEDAF, IF, FUNEC, Cefet, RJ, qualquer que seja o seu colégio, eu vou fazer outra revisão? Eu faço revisão só se tiver uma demanda mínima, entendido? Porque quando tem muito pouca gente, não compensa o rolê, é um desgaste. Os outros me chamando sem parar no WhatsApp. Vocês sabem que de vez em quando eu fico até meio... Meu Deus do céu, meu celular tá travando e tal. Pois é, né? Então, vale a pena eu fazer esse rolê se ele compensar. Se não compensar, não vale a pena. Por exemplo, escolas que o meu público é um pouco menor, como é que eu vou garantir que eu vou fazer uma revisão? Vamos supor, não vem nem 30 alunos, pô, compensa eu fazer aula flopada dessa? Pelo amor de Deus, compensa mais eu ficar tomando cerveja no boteco ali, uai, do que fazer um rolê flopadaço desse, é ou não é, amigo? Então, o que eu faria se eu fosse aluno? Eu viria em todas as revisões, independente de você estar fazendo ou não aquele colégio, tá? Porque acontece sempre de eu falar numa revisão um assunto e ele cair em outro colégio. Foi o que aconteceu ano passado na revisão do Cefet MG, que eu falei algumas coisas e caíram principalmente na prova do Colune e do Coltec, né? Caiu também no Cefet, tudo que eu falei caiu na prova do Cefet, mas caiu também no Colune e no Coltec. Eu tenho as gravações que não me deixam mentir, vou mostrando aí para vocês. Então, assim, é um rolê que compensa muito, tá? Diga-se de passagem, amiguinhos, olha só para vocês verem, né, uma coisa. Eu faço essa revisão no valor de R$40, porque é irrisório. Isso não é nem um dia de cinema, para você ir para o cinema e comprar uma pipoca, deve estar dando mais de 40 conto, né? Então, assim, eu faço esse valor para que pessoas que não fizeram cursinho, que não fizeram meu curso, não fizeram o VIP, não tiveram uma preparação com profissional, possam se preparar pelo menos nos 45 do segundo tempo e terem uma probabilidade maior de chegar lá na prova, entendendo um pouco mais do mecanismo matemático dessas provas, né? Haja visto que você sabe, infelizmente, não estou falando nada novo aqui, a matemática tem se tornado uma precariedade nas escolas, sejam públicas ou particulares, tá? Não acho porque você é de escola particular que você está imune. Matemática em escola virou um caos, né? Não estou falando que culpa é de professor, de quem que seja, não interessa de quem é a culpa, quem paga o pato é você, não é? Eu vi até uma menina falando assim, tipo um meme na internet. O Enem cobra matéria tal e não sei o quê, mas o aluno da escola pública não tem condição de fazer essa prova e tudo tal. Olha, eu concordo com a sua dor, eu compartilho dela, porque eu também fui aluna de escola pública. Agora, não interessa esse choro. Esse choro, ele é para você lacrar no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Na hora da prova, ninguém quer saber de vida ruim sua.
Lide com a realidade do mundo capitalista. O mundo é esse, desde que o mundo é desigual, o mundo não é justo, entendeu? O mundo é de Maia, no mundo tereis aflições. Então, se eu fosse você, eu parava de reclamar de escola e ia fazer sua parte. É a última chamada. Noé na arca, o dilúvio tá vindo. É porque, gente, até hoje, tá? As pessoas estão reclamando do professor da escola, reclamando do governo, reclamando da matemática, etc. e não estão se movendo. Não importa. A vaga é de quem entregar o melhor gabarito. Você tem que pensar isso. Deixa para reclamar outro dia, né? Reclama quando você estiver no seu lugar de fala de reclamar. Agora, quando você for fazer a prova, esquece o mundo. Pare de se queixar, porque ninguém vai marcar gabarito para você, não. Quem marca o gabarito é você. Lembrando que para participar é só fazer o Pix, né? Me mandar o comprovante que eu já te coloco no grupo. E também, se você não tiver com grana, me pague isso no cartão de crédito. Mano, você divide 40 pilas, pra você dividir aí no tanto que você quiser. É menos que um sanduíche, cara. Então, assim, vale a pena você ficar... Fala sério, velho, eu não vou nem render mais não, beleza? Então vamos lá que eu vou resolver com vocês aqui duas questões de Colune e de Coltec. Prestem bastante atenção, são temas muito corriqueiros que caem nessas provas, em geral, ao longo da história, e que eu reparei que nesses últimos anos não caiu tanto, sei lá. Digamos assim, são intuições que eu tô tendo aqui olhando as minhas planilhas, porque lembre-se, eu não falo coisas, fontes, vozes da minha cabeça, beleza? Tento fazer uma análise mais estatística do comportamento das provas. Então, bora! O Grêmio de uma escola organizou um torneio de games, em que 100 alunos se inscreveram. Destes, 70 se inscreveram no jogo de futebol, 50 no jogo de FPS, tiro em primeira pessoa, e 40 no jogo de RPG. 20 se inscreveram nos 3 jogos, 30 no de futebol e RPG e 25 no de RPG e FPS. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número de alunos inscritos somente em futebol e FPS é igual a quanto? Bem, essa intuição aqui de diagrama de Venn, eu vou falar com vocês uma coisa. Tem um tempinho que não cai na prova do Coltec, tá? E assim, o Coltec, tanto o Coltec quanto o Colune gostam desse assunto, mas... A prova do Coltec, ela tem exercícios muito bacanas de diagrama de Venn. Nunca é aquele tão óbvio, sabe? Que você só preenche o diagrama e pronto. Você sempre tem que dar uma refletida, tem uma informação a menos que é dada no enunciado, ou as informações são dadas de forma mais complicada, digamos assim. Então, vamos tentar resolver esse problema aqui. E a gente sempre começa pela interseção, tá? 20 se inscreveram nos 3 jogos, então coloca 20 aqui no meio, ok? 30 no futebol e RPG. Então, futebol e RPG é 30. Como você já pôs 20 para cá, aqui fica sendo 10, ok? E 25 no de RPG e FPS. RPG e FPS, essa parte aqui, como você já pôs 20, para cá você tem que pôr 5 para fechar. Observa que ele não te deu informação de FPS e futebol. Então, aqui, ó, é um X que você vai ter que pôr, que você vai ter que descobrir. E é justamente isso que ele pergunta. É correto afirmar que o número de inscritos somente em futebol e FPS. Futebol e FPS somente é essa galera que está nesse trecho aqui do diagrama, ok? Observa que aqui ele falou que 40 se inscreveram em RPG. E se você somar aqui, ó, 10 mais 20, 30, mais 5, 35, mais 5, 40 para fechar. 50 no jogo de FPS. Então, olha só, você já pôs 25 aqui. Então, o que falta, né, para você pôr aqui é 50 menos esses 25, menos X. Então, ó, 50 menos 25 é 25 menos esse X aqui ainda, ok? Futebol foram 40 pessoas que se inscreveram. Então, eu vou pensar o seguinte, 70 pessoas que se inscreveram. 40, porque aqui você já bateu 30, ó. Então, falta 40, só que tem que tirar esse X ainda. Então, aqui é 40 menos X. Agora, para descobrir o valor de X, o que você vai fazer? Você vai somar tudo e tem que dar 100 pessoas inscritas, porque ninguém vai ficar do lado de fora, né? Não vai ter pessoa que não escolheu nada, porque todos eles se inscreveram, beleza? Então, primeiro vamos somar os números de modo a fechar em 100, tá bom? Então, olha só, 25 mais 5, 30, certo? 30, 40, 60, 60 mais 40, 100 mais 5, 105, ok? Agora vamos somar os x's, né? Menos x mais x vai cortar e vai sobrar um menos x aqui ainda, somando todos os x, ó. X menos x corta, menos x. E tudo isso tem que dar quanto? 100 pessoas, né, que foram inscritas, beleza? Manda esse x para cá, positivo, e o 100 para cá subtraindo. Então, vai ficar 105 menos 100, o valor de x é igual a 5. Ou seja, o número de alunos inscritos somente em futebol e FPS, que é esse x que a gente colocou aqui, é 5, letra A.
Bem, um dos amores da vida do Colune são esse tipo de questão mais conteudista aqui, que tem pegadinhas que a maioria das pessoas leigas caem, né? Então eles gostam de vir para desmistificar o que parece muito óbvio. Considere as equações abaixo, atribuindo VOF. Então olha só, P mais Q, entre parênteses, ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Todo mundo na Terra que vai fazer prova sabe que isso aqui é uma falácia. O correto é você fazer o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a primeira, ela é falsa, né? Portanto, aqui, ó, certo? A gente anula as duas últimas. Então, olha só, essa aqui você tem certeza plena. Aí aqui, ó, V e F. Então, essa daqui é verdadeira e essa é falsa. Eu vou provar todas. Mas aí você pula para a última, certo? Para ver melhor, porque aqui você tem, né? Você não precisa fazer isso na hora da prova, né? Aqui eu vou fazer, claro, porque nós estamos aqui para aprender. Mas na hora da prova, para você ganhar um pouquinho mais de tempo, você já tem que ir olhando isso e tal. E, enfim. Aqui, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que x menos 1 ao quadrado menos 4, dividido por x menos 1, mais 2, é igual a x menos 3, onde x é um número real diferente de menos 1. Ele fala isso porque se você pôr menos 1 aqui, zera o denominador, tá? Beleza? É porque menos 1 dá menos 2, mais 2 vai dar 0. Então, vamos fazer essa conta. Primeiro, eu vou desenvolver aqui o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4, dividido por... Esse parêntese não precisava, tá? Então, esse aqui é x menos 1 mais 2, ó. 2 menos 1 vai dar mais 1, então esse aqui é x mais 1. Certo? É igual a x menos 3. Beleza. Agora, eu posso passar esse x mais 1 para o lado de lá, multiplicando entre parênteses. Por quê? Porque ele está dividindo do lado de cá, certo? Aqui ele já colocou a condição de não zerar o denominador, então eu posso fazer isso. Quando eu abrir aqui, vai ficar assim, ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 vai dar x, e x vezes menos 3 vai dar menos 3x. Quando eu fizer essa soma, eu estou devendo 3 e pagando 1, fico devendo 2. Então, aqui vai dar menos 2x. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. X ao quadrado menos 2x, devo 4, pago 1, fico devendo 3. Então, uma coisa é igual a ela, então isso aqui é verdadeiro, ou seja, a resposta correta é letra B, ok? Agora aqui, isso aqui é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, tá? Ele falou assim, ó, raiz quadrada de AB é igual a raiz de A vezes B, onde A e B são números reais, positivos ou nulos. Ele te deu essa informação, então isso aqui é verídico. Por causa do seguinte, vamos pensar no seguinte número, 4 vezes 9, são 2 quadrados perfeitos. Então, será que a raiz quadrada de 36, que é 6, isso aqui dá 6, né? Vai ser igual a raiz de 4 vezes a raiz de 9? A raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. E 2 vezes 3 é igual a 6, então isso aqui é verdadeiro. Só que, suponhamos que ele não tivesse falado isso. Ok? Aí, isso aqui estaria falso. Porque quando ele não restringe aos positivos, se você pensar nos negativos, existe um pequeno BO aqui. Por exemplo, raiz de menos 4 vezes raiz de menos 9. Isso aqui, menos vezes menos, é mais, então vai dar raiz de 36, que é 6. Só que quando você separa na raiz de menos 4 vezes a raiz de menos 9, essas coisas separadamente, elas não existem. Então, isso torna a afirmativa falsa, ok? Então, isso aqui é verdadeiro ou falso? Depende do que a questão te fala. Então, é uma das maiores pegadinhas aí. Se não tiver escrito nada, você vai pôr falso. Se ele restringir aos números positivos ou nulos, aí você pode considerar que é verdadeiro, como foi o caso aqui. Então, aqui é V, né? Então, essa é falsa, a gente já sabe. Vamos só provar por que é falsa. Isso aqui também é porque as pessoas têm mania de querer separar os denominadores, né? Peraí, é essa aqui, né? As pessoas têm mania de querer separar o denominador. Então, é por isso que essa daqui foi colocada. Qual que é o correto de você fazer aqui? Seria você multiplicar cruzado, ó, y vezes 1, y, x vezes 1, x. E aqui, x vezes y, xy. É o mesmo que tirar o MMC entre os denominadores, que seria xy, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, essa coisa, tá parecendo ser igual a essa? 1 sobre x menos y. Isso é igual? Nunca na vida da terra do Brasil, né? Se você ainda tiver dúvida se isso é igual ou não, tá, o que você pode fazer? Multiplicar cruzado de novo, tá? Tem que dar igual dos dois lados. Então, 1 vezes xy é xy. O lado de cá ia ser x menos y, que multiplica y menos x, tá? Cuidado. Isso aqui, isso não é produto notável. Vai ficar assim, ó, xy
aqui. Aqui x vezes x é x ao quadrado. Y vezes y é y ao quadrado. E aqui, ó, vai dar mais xy. Menos com menos mais. Xy. Então, aqui deu xy. Se você passar um para um lado, outro para o outro, estou fazendo isso aqui, não precisava. A pessoa já olha aqui e vê que é falso. Mas faz de conta que você fala assim, eu não tenho certeza se não é igual. Se você passa um desse xy para cá, ele vem negativo. Com esse vai cancelar, vai ficar 0. Ok? Então, vai morrer a nota aqui. Então, ele está falando que x ao quadrado menos y ao quadrado mais xy é igual a 0. Isso não é verdade. Só seria verdade se o x e o y fossem 0, tá? Mas aqui ele falou para qualquer número real, entendeu? Então, não. Isso aí não é verdade, ok? Mas se x e y fosse 0, olha aqui, você ia zerar o denominador aqui, ia dar uma explosão. Ou seja, é óbvio que isso aí é falso. Beleza? Então, a resposta aí da letra B, né? Mas para vocês verem os tipos de coisas que cada prova cobra. Isso aqui também é muito vibe Coutechiana, tá? Por exemplo, se você olhar aqui essa questão de 2022, do Coutec, ela tem uma semelhança com essa, né? Que é justamente sobre isso, perguntar o que é correto. E você tem que justamente pensar sobre exceções, entendeu? Tipo assim, será que, um número vezes o outro vai dar maior que 0, se um for maior que o outro? Mas você já parou para pensar se for um positivo, o outro for negativo? Então, você tem que pensar nas exceções. Quais são as exceções, geralmente? Números negativos, números fracionários naquele intervalo de 0 e 1. Né? Por exemplo, 1 sobre 2, que é 0,5, essas frações, elas costumam inverter um pouco a lógica dos números, entendeu? Então, por isso que você nunca é tão óbvio, sabe? Porque geralmente os alunos pensam só em números positivos, naturais, bonitinho, 2, 3. Então, assim, para fazer contra-exemplos nesse tipo de questão, você tem que pensar nas exceções, que são números negativos, números fracionários no intervalo de 0 a 1, números fracionários e negativos. Então, é sempre bom olhar esse tipo de questão aí.